Olá, amados alunos! Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula, trabalhando o artigo intitulado De Vice-Rei na Província, Tensões Regionalistas no Grão-Pará no contexto da emancipação política brasileira, de autoria do professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro, professor da Universidade Federal do Amazonas. E no artigo, no primeiro momento, o autor sublinha que, em geral, há uma visão idílica sobre o processo de formação do Estado Nacional Brasileiro que foi difundida e até mesmo reforçada por uma historiografia tradicional que dizia que essa formação nacional ela se deu através de consensos e sem conflitos, como se os diversos grupos que habitavam a região nesse momento deixassem de lado as diferenças e contribuíssem de uma forma harmônica para a construção do Império Brasileiro, do Estado Nacional Brasileiro. Claro que o autor vai questionar essa perspectiva, porque, segundo o autor, essa visão idílica ela não se sustenta perante os acontecimentos que ocorreram, especialmente no Grão-Pará, e a inserção do Grão-Pará nesse processo todo. No artigo, nós temos como identificar conflitos e embates políticos que culminaram, por exemplo, numa revolta popular, a cabanagem, na qual um grupo, o grupo do Acará, a elite paraense, pegou em armas, direcionou uma fala aos setores populares que também pegaram em armas e tomaram o poder da província, agora a província do Pará, sobretudo de 1822 para frente. Então, o que o autor busca fazer é justamente recuperar esses antagonismos, esses conflitos, as vozes, as ações dissonantes nesse processo de formação nacional brasileira, considerando a região do Grão-Pará. E vale destacar também, como o próprio autor faz no artigo, que a formação do Estado Nacional Brasileiro ele não foi, de forma alguma, sem conflitos, harmonioso. Pelo contrário, conflitos de classe, étnicos, regionais e religiosos estiveram presentes. E essa formação ela se deu também com muita força por parte do governo central em sufocar aquelas regiões que não aceitavam uma inserção periférica ou que não aceitavam os termos postos pelo poder central e que queriam então se separar, como aconteceu no período regencial, não só com relação ao Pará com a cabanagem, mas também no Nordeste com a Sabinada e no Sul com a Farroupilha, e o Nordeste também com a Balaiada, Sabinada, Balaiada, e no Sul com a Farroupilha. Então, vejam as tensões nesse processo de formação, os conflitos, os embates aí presentes. Então, acho que esse é o primeiro ponto a destacar no texto. O objetivo do autor é justamente recuperar esses antagonismos, esses conflitos, desconstruindo essa ideia de que a formação do Estado brasileiro foi harmônica, sem conflito ou coisa do tipo, algo difundido pela historiografia tradicional,
muitas vezes até mesmo presente em documentos legais, como os parâmetros curriculares nacionais, que acabam promovendo esse tipo de perspectiva, né? Ou então em comemorações oficiais do Estado Nacional Brasileiro hoje, que recupera aquele momento sem considerar, né, esses conflitos, esses embates, essas diferenças, né? Então isso é um primeiro ponto a destacar. O primeiro grande impacto é justamente a transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil. A corte se instalou no Rio de Janeiro e teve que tomar algumas medidas por conta desse deslocamento e dessa instalação. E a primeira medida é a abertura dos portos em 1808. E 2 anos depois, o Tratado de Navegação e Comércio de 1810, que favoreceu economicamente a Inglaterra, pois permitia que a Inglaterra enviasse produtos e que esses produtos pagassem um preço, um imposto bastante baixo, que incidiam sobre seus produtos, né? Então, a abertura dos portos de 1808 e o Tratado de 1810, eles vão gerar algumas situações, principalmente no Grão-Pará. A primeira delas, que a burguesia lusitana, ela dominava o setor de importação e exportação. E com essas medidas, essa burguesia ela vai passar a sofrer a concorrência dos ingleses, que também vão se inserir e atuar nesse ramo de importação, ganhando espaço e diminuindo o espaço da burguesia lusitana. Entretanto, os portugueses vão continuar dominando a praça comercial do Pará em setores do varejo, principalmente, né? Isso daí é um impacto importante das medidas adotadas pela corte ao chegar na América Portuguesa, né? Mas também pela necessidade da instalação. Você imagina uma corte se instalar no Rio de Janeiro, acomodação, localização, né? Em que edifícios vão ser disponibilizados para eles, toda a implantação de uma estrutura para reproduzir, né, o cotidiano de uma corte aqui na América Portuguesa. Então era necessário principalmente um financiamento para que isso ocorresse, porque a corte veio, embora tivesse raspado o cofre real em Portugal, né, não era suficiente para todo esse processo. Então, uma outra medida foi sobretaxar algumas áreas da América Portuguesa, principalmente aquelas mais distantes, para que não houvesse, por exemplo, qualquer tipo de revolta ou movimento, né, que pudesse colocar em risco a integridade física dos membros da corte. Então resolveram taxar as regiões do norte, principalmente o Grão-Pará, né? E ao longo de 1808 até a independência do Brasil, em 1822, houve todo um processo de enquadramento das regiões a um governo no Rio de Janeiro, né? E esse enquadramento, principalmente com relação ao Grão-Pará, ele foi se dando de uma forma secundária e periférica. Então, com a chegada da corte portuguesa na América e a sua instalação no Rio de Janeiro, isso já causou algumas insatisfações na elite paraense. Sobretaxas, enquadramento regional secundário,
além de mudanças no campo da economia, onde os ingleses passaram agora a negociar também, a marcar presença no campo econômico. Interessante salientar, e o autor do texto toca nisso, que em virtude dos acontecimentos em curso e da insatisfação que esses acontecimentos eles acabaram promovendo, houve uma recuperação saudosista do tempo de Pombal. O tempo de Pombal passou a ser lembrado como aquele tempo em que a região ela recebia investimentos da metrópole portuguesa, investimentos importantes e pesados, né? E que eram aplicados em infraestrutura, modernizando a região do Pará. Um tempo em que, além desses investimentos estatais diretos, a região se ligava diretamente a Lisboa com um tratamento privilegiado, né? E há também aqueles que aventavam à época, e o autor também no texto, neste artigo que nós estamos tratando aqui, ele destaca isso, que, sendo verdade ou não, mas o sentimento era de que a elite parece acreditava que a metrópole portuguesa queria fazer, principalmente Pombal, fazer da região amazônica, em especial do Pará, né, o vice-reino de Portugal. Então, esse momento ele foi recuperado dessa forma, saudosista, frente à insatisfação que estava em curso por conta do tratamento dispensado pelo governo do Rio de Janeiro, pela corte que estava ali no Rio de Janeiro, sobre a região, sobre o norte, sobre o Grão-Pará. Mas quem eram os personagens insatisfeitos? Bem, eles compõem um grupo que ficou conhecido como o Grupo do Acará, em referência ao rio Acará. Não só no rio Acará, mas também em Belém e no seu entorno, em outros rios, como o rio Guamá. Nessas localidades, fazendeiros e lavradores se formaram e se consolidaram a partir das suas atividades econômicas e também políticas, quer dizer, tinha um peso econômico e um peso político na região. E nós podemos aqui citar alguns desses personagens. Por exemplo, Félix Malcher, um fazendeiro que conseguiu reunir em torno de si os irmãos Vinagre, o Eduardo Angelim, todos eles depois proprietários de terras, mas também conseguiu reunir o Félix Malcher em torno de si, além desses, o cônego Batista Campos, Lavor Papagaio, que era um cearense radicado no Maranhão, mas que também possuía um jornal, o Sentinela Paraense, o Sentinela Maranhense na Guarita do Pará, e que por meio desse jornal, esse grupo tecia críticas ferrenhas à forma como a região era tratada pelo governo central. E defendiam não uma centralização política, mas o contrário, uma descentralização através de uma perspectiva federativa e que, na visão deles,
considerassem a elite local, os membros dessa elite, para ocuparem o poder na província. E, claro, a burocracia estatal também, o que não estava ocorrendo. E vamos já ver isso. Esse grupo atuou a partir de uma insatisfação gerada pelos acontecimentos que mencionamos no início da nossa fala, e passou a criticar muito das ações políticas para a região do governo central. E que ações políticas eram essas? Então nós já podemos observar o desenho político que da década de 20 em diante vai movimentar a região. Podemos deixar de mencionar que o governo central, ele nomeava o presidente de província, o comandante de armas e o juiz de direito. E ele fazia isso no Pará, assim como em outras províncias do Império, né? E isso causava uma série de conflitos e de desgastes entre o presidente de província e a elite local. No caso do Pará, o grupo de Acará, ele queria participar dos destinos políticos da província, queria reconhecimento político, queria que o governo central os considerasse na província e dialogasse com eles na província, mas esse grupo do Acará conduzindo a política provincial. Mas não era isso que acontecia. Então, quando o governo central nomeava o presidente de província, era necessário que esse presidente de província entrasse em contato com os grupos, principalmente o grupo de elite paraense, para que ali pudesse então entrar no diálogo, que nem sempre acontecia, né, para viabilizar os interesses, ou pelo menos tentar equilibrar os interesses da elite local com os interesses do governo central, o que geralmente não acontecia, né? E em muitos casos, quando o presidente de província chegava, muitas vezes sem saber, né, da dinâmica interna, econômica ou política da região, era distante, né, da elite paraense. Então, uma série de conflitos aí surgia e críticas eram direcionadas tanto ao presidente de província, ao comandante das armas, quanto também ao governo central. Até que um dia o governo central nomeou como presidente de província, isso no início da década de 1830, Bernardo Lobo de Souza. E como comandante das armas, Silva Santiago. Bernardo Lobo de Souza já tinha sido presidente de província em outras regiões do Império, mas chegou no Grão-Pará num momento bastante peculiar, quando a insatisfação estava enorme, quando Lavor Papagaio, no Sentinela Maranhense da Guarita do Pará, criticava justamente essa política imperial e, mais, passou a criticar Lobo de Souza pelas suas tentativas de calar qualquer tipo de oposição e qualquer tipo de crítica. Lobo de Souza se tornou um ferrenho perseguidor político e mandava não só vigiar, prender, punir e até mesmo assassinar seus desafetos políticos. E claro que o Lavor Papagaio, criticando isso no seu jornal, que representava os interesses do grupo do Acará, Bernardo de Souza tratou de estabelecer medidas buscando empastelar o jornal, fechar o jornal, né, e prender aqueles que participavam desse jornal.
E então o Lavor Papagaio foge, né, para a fazenda do cônego Batista Campos, e Lobo de Souza manda então o seu aparato repressivo buscar Lavor Papagaio. Além disso, queimou a fazenda onde ele se encontrava, prendendo, né, Lavor Papagaio e aqueles que estavam tentando defendê-lo. O que aconteceu é que essa atitude repressiva de Bernardo Lobo de Souza junto com Silva Santiago acabou gerando uma atitude muito mais radical desse grupo do Acará, que percebeu que a partir daí era necessário tomar o poder da província com armas em mãos, né? E foi o que fizeram, tentaram se reorganizar e partiram para Belém para tomar o poder. E tomaram o poder efetivamente em 1835, né? Iniciando então um movimento que ficou conhecido como cabanagem. Mas aí a gente tem que tocar em mais algumas coisas presentes no artigo e que nos interessam de perto, porque já tem a ver com essa questão da cabanagem, mas não só com a insatisfação do grupo de elite, como também, né, os setores populares que participaram de forma ativa desse movimento. Então, o grupo do Acará, ele queria reconhecimento político, participar dos destinos políticos da província, ser reconhecido pelo governo central, né, e o seu objetivo era esse. Muito embora tivessem pego em armas e tomado o poder da província, matando Silva Santiago e também Bernardo Lobo de Souza, depois perceberam a gravidade do movimento e aí buscaram entrar em diálogo com o governo central, nunca no sentido de romper, segundo consta no artigo que estamos tratando, né? Mas sim de ser aceito como governo local, reconhecido pelo governo central, né? Então, como objetivo desse grupo, e isso está basicamente expresso nas ações dos três presidentes cabanos, né, Malcher, Vinagre e Angelim, não questionaram a estrutura econômica e social da província, né? Apenas queriam, né, uma melhor inserção política dentro da província, mas também a província na relação com o governo central, uma relação que não fosse periférica, né? Que o governo central ele atentasse mais para a região. Então não havia aí na agenda desses três governadores cabanos qualquer tipo de ação ou bandeira de luta dos índios, dos escravos africanos presentes ali e de demais setores populares. Então, os setores populares que também participaram da cabanagem, eles vão no interior do movimento produzir uma dinâmica própria, vão ganhar autonomia, vão forjar suas lideranças, vão ter seus heróis e vão, de certa forma, se movimentar a ponto de romper esse controle que esses governadores pensavam que tinham com relação a esses setores populares. Tanto é que, por exemplo, havia uma diferença, uma divergência entre os interesses do grupo do Acará em relação aos interesses dos setores populares, que quando Malcher assumiu como governador, né, logo que assumiu, já de imediato pediu, olha, retome as atividades, vamos parar com esse movimento, já estamos aqui no governo, agora o comércio pode abrir suas portas sem preocupação, aqueles que trabalham com a terra voltem, né, às suas atividades, ou seja, queria o poder da província, reconhecimento político em relação ao governo central, né?
Então, os setores populares não queriam isso, queriam muito mais. Os escravos queriam liberdade, os índios queriam possibilidade de ação econômica, de defesa da sua cultura e não de se submeter ou ainda continuar submetido a uma estrutura socioeconômica expoliativa, né, opressiva e etc. Então, há uma distância aí no movimento cabano daqueles que tomaram o poder dessa elite paraense com os setores populares. Isso fica claro no artigo do professor Luiz Balcaça Peixoto Pinheiro. Mas o grupo do Acará, que assumiu o poder da província, também ficou preocupado em o governo central sufocar e eles pagarem, principalmente pelo assassinato e pela tomada do poder em armas, o assassinato do presidente de província, né, Bernardo Lobo de Souza, e o comandante das armas, Silva Santiago. Então, era necessário entrar em acordo com o governo central em busca de uma anistia. E foi o que tentaram fazer esse tempo todo, até o general Soares de André chegar com as forças legais imperiais e sufocar o movimento cabano e encerrar esse movimento. Mas eu gostaria de destacar aqui que quando o Lavor Papagaio foi preso e quando incendiaram as propriedades de membros do grupo do Acará que haviam, né, protegido o Lavor Papagaio, e aí isso foi o estopim para que o grupo do Acará então pegasse armas e tomasse poder. Nesse processo de pegar em armas, o grupo do Acará produziu um discurso nativista e direcionado aos setores populares também, justamente para ganhá-los para o movimento e avançar sobre Belém. Então, era um discurso onde temos que nos unir, viva Juricabas, Nhengaíbas, né? Em referência direta a símbolos e a personagens ligados ao universo indígena, por exemplo, né? Então, com isso, ganharam o apoio dos setores populares com esse discurso nativista, né? E diziam que iam lutar pela liberdade e tal, né? Mas os setores populares, então, seguiram nesse caminho. Porém, como nós mencionamos ainda há pouco, os interesses eram diferentes. A liberdade para o grupo do Acará era uma liberdade política, uma liberdade econômica, um reconhecimento frente ao governo central. Mas para os setores populares, não. Uma liberdade para o escravo, por exemplo, era o fim da escravidão. Né? Uma liberdade por índio era a possibilidade de viver conforme a sua cultura, por exemplo, não ser maltratado, espoliado, né? Oprimido por capatazes e capangas dentro de fazendas, etc. Né? Então, é nesse sentido que o professor Luiz Balcaça Peixoto Pinheiro aponta que a cabanagem ela não pode ser vista como um movimento homogêneo, muito pelo contrário, é um movimento plural e multifacetado, onde nesse movimento vários grupos que participaram tinham interesses diferentes, divergentes, né? E que essas contradições acabaram também afetando o movimento. Né? E é interessante perceber o exemplo que está lá no final do artigo. Eu peço que cada um leia, é o último parágrafo, e é um acontecimento relatado por um estrangeiro, o Emily Carrey, que estava presente no momento da cabanagem no Pará e fez esses registros, onde um grupo ligado aos setores populares, a liderança desse grupo viu uma embarcação, né, de personagens que estavam fugindo desses conflitos que estavam acontecendo, né, mas eram cabanos também, né, porém fazendeiros. Então, quando esse grupo, setores populares, eles entraram em contato com esses cabanos que vinham, as suas lideranças disseram: não, ele é cabano como a gente. Mas a percepção do grupo: não, ele é fazendeiro como os outros, então morra como os outros fazendeiros. Ou seja, cabano matando cabano. Mas só dá para entender isso
se nós olharmos para o movimento e perceber que os grupos ali dentro eram diferentes e que tinham interesses diferentes também. E um outro exemplo disso também é com relação às ações dos governadores cabanos, principalmente do Angelim, que alguns anos depois de ter participado da cabanagem, de ter cumprido seu degredo, ainda dizia que tentou frear a turba que ele chamava de vagabundos e sanguinários, né? E que mandou fuzilar algumas lideranças que se formaram nesse movimento e que carregavam consigo homens, ele chamava de milícias, né? A exemplo de um preto que ele mandou fuzilar no Palácio do Governo e que comandava 500 homens que faziam parte da sua milícia, enfim, né? Quer dizer, isso demonstra também que os governadores cabanos mandavam prender e matar, né, lideranças populares que estavam lutando ali pelos seus interesses, todos cabanos, né? Então, por isso é importante entender a cabanagem como um movimento plural e multifacetado. Turma, é isso. São os principais pontos do texto. O texto do professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro, ele é rico, né? E traz bastante questões que poderíamos também mencionar e discutir, mas creio que as destacadas aqui são as principais. Sobre o movimento cabano, vamos falar um pouco mais dele na nossa próxima aula, tá bom? Então, gente, até a nossa próxima aula.